Bom, turma, agora vamos para a nossa aula de sociologia, certo? Então, hoje vamos tentar compreender o que essa ciência estuda, qual a importância dela para a sociedade, certo? E o estudo da mesma, tá certo? Vamos lá. Então, antes de falar sobre essa disciplina, sociologia, vamos falar um pouquinho a respeito da sociedade. Vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem que eu coloquei para vocês, com várias indagações, olha, várias perguntas, tá vendo? E vocês estão vendo aqui um grande grupo aqui, ó, representando a sociedade, certo? Representando aqui a sociedade. Bom, gente, os seres humanos são eminentemente seres sociais, predispostos a viver na companhia de outras pessoas. E por isso formamos a sociedade. As pessoas precisam umas das outras para desenvolver suas personalidades e capacidades, bem como para realizar suas necessidades e os seus desejos. Cada pessoa é o que é de acordo com a sociedade em que vive. Por isso, dizemos que a identidade de cada pessoa se molda a partir da sociedade em que ela insere, ou seja, vive. Da mesma forma, a sociedade se forma e se organiza a partir das pessoas que nela habitam. E na própria sociedade, é na própria sociedade que as pessoas, a um só tempo, se individualizam e se sociabilizam. Não é a importância de vivermos em sociedade, certo? Essa importância de estarmos em contato uns com os outros, cooperando um com os outros para que a gente possa viver, né? Viver no mundo em que habitamos. Então é de suma importância. Aí lá vem, gente, essa disciplina que é a sociologia, certo? Que ela justamente vai nos ajudar a entender e compreender essa sociedade em que vivemos. Então a sociologia é o estudo da vida social, isto é, da vida humana em grupos e sociedades. Ao analisar a vida social, a sociologia busca entender o comportamento das pessoas enquanto seres humanos, seres sociais, isto é, seres que se relacionam uns com os outros, se organizam em grupos e constroem sociedades. A sociologia começou a surgir, gente, no século XIX, a partir do esforço de alguns pensadores em compreender as transformações pelas quais passava a sociedade de seu tempo. Desde então, chamamos de sociólogos aqueles que se dedicam ao estudo da sociedade humana, particularmente chamados de sociedades modernas, isto é, aquelas que surgem após o processo de industrialização iniciado aí por volta do século XVIII, certo? A sociologia, busca explicar o comportamento das pessoas de acordo com as relações que elas estabelecem umas com as outras, da sociedade na qual elas vivem. Estas relações, os sociólogos chamam de relações sociais, mas as pessoas que não se relacionam apenas entre si, mas as pessoas não se relacionam apenas entre si, elas interagem também com outras instituições existentes nessa sociedade, isto é, com as instituições sociais. Vamos saber de alguns exemplos, vamos ver alguns exemplos de algumas dessas instituições sociais. Vamos lá? Nós temos aí a família, que é a primeira sociedade da qual a gente começa em casa a se organizar, né? A se ajudar mutuamente para que a coisa dê certo dentro de casa, o esposo, a esposa, os filhos têm que cooperar, tem que haver aí um entendimento ou compreensão para que possa dar certo, né? Outro exemplo, a educação, dentro da educação existe uma sociedade, né? São professores, é a direção de uma escola, são professores, são alunos, tem que haver uma organização dentro ali, pais e alunos, também para que a sociedade possa dar certo, né? Aí vem também a questão da religião também, né? Vem a sociedade no que diz respeito às religiões, certo? E a organização das mesmas. Aí vem também a associação. Aí eu peguei aqui uma imagem.
Pronto, eu peguei essa imagem aqui para que vocês possam tê-la como referência. Olha, essa imagem é de uma associação de quilombolas, certo? E para você ver o quanto é importante a questão da gente interagir uns com os outros para que a gente possa aí, né? Para que a gente possa viver em sociedade. Tá? Então tem outro exemplo que eu mostrei para vocês aqui dessa comunidade quilombola. Para representar, eu coloquei esta representando como se representasse a de vocês, né? Que é de fundamental importância, vocês sabem, se organizar dentro da associação para que todos os projetos ali possam dar certo. Vocês têm que se organizar, não é verdade? E unir ali, tem que ter uma junção, união ali entre todos os membros dessa comunidade, dessa associação, né? Então, a sociedade como um todo, para que ela possa dar certo, ela precisa se organizar, haver uma organização uns com os outros. E aí a sociologia ela entra em consciência para estudar essas sociedades, para estudar esse comportamento, certo? Então, a sociologia é uma ciência que estuda o comportamento humano na sociedade. O indivíduo precisa da sociedade e a sociedade precisa do indivíduo, tá certo? Na próxima aula nossa, para a semana, a gente vai voltar com esse assunto, nos aprofundando no que diz respeito à sociedade, tá certo? Tá bom? Mas vamos lá agora para a nossa atividade, tá certo? Que eu vou postar e vou explicá-la, tá ok?